Olá, graça e paz, amados. Muito bom poder falar com vocês em mais um dia dessa jornada Relógio de Oração. Nós estamos de férias aqui na cidade de Natal, passando um tempo, mas não podemos deixar de meditar naquilo que o Senhor tem falado ao nosso coração. E na jornada do Relógio de Oração de hoje, nós chegamos a Atos capítulo 9. E nós vamos ver ainda a ação do Espírito Santo no meio do povo, na igreja, mas também no meio dos inimigos de Deus. Amém? Deus, ele tem um propósito e o seu propósito será estabelecido na terra. E aqui nós vemos um homem que pela ignorância, pela religiosidade, mas também pelo fervor e pela dedicação a Deus, está tentando destruir a nova seita, entre aspas, que ele chamava, né? Essa seita que iria destruir ou iria abalar o judaísmo. E Deus é interessante. Deus vê nesse homem também um vaso escolhido. Deus vê nesse homem alguém que ele poderia usar para a sua glória, para o seu louvor. Assim também como Deus viu em mim, como Deus viu em você. Pessoas a quem ele pode usar, pessoas a quem ele pode salvar, pessoas a quem ele pode encher com o seu espírito, dar sabedoria, dar entendimento e usar para a sua glória e usar para o seu louvor. Então a Bíblia diz aqui que Saulo, respirando ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para ir às sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns daquela seita, quer homem, quer mulheres, os conduzisse preso a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente cercou um resplendor de luz do céu. E ele, caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele respondeu e disse: Quem és, Senhor? E o Senhor lhe respondeu: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitar contra os arguilhões. Amém? Os arguilhões, irmãos, eram pontas de ferro que existiam nas carruagens. Porque quando os cavalos eles não eram muito domados, eles não eram muito ensinados, eles tentavam se rebelar contra aquela estrutura que eles foram colocados para puxar. Então eles começavam a escocear aquelas. E os arguilhões faziam com que eles se machucassem, parassem de escocear e ficassem submissos. Amém? Saulo aqui, ele está indo contra Deus. E dura coisa é ir contra Deus. Dura coisa é espernear contra Deus. Eu já vi muitas pessoas lutando contra Deus. Em alguns momentos da minha vida eu até mesmo já lutei contra Deus. Mas eu digo, não é uma coisa boa. Não é uma coisa fácil nem interessante a se fazer. A melhor coisa a se fazer, irmãos, é ser submisso ao plano de Deus. Buscar conhecer esse plano e procurar satisfazer o desejo do coração de Deus. Procurar satisfazer o plano de Deus para as nossas vidas. Amém? Então é interessante que ele vai ficar meio atônito, trêmulo, cego, mas o objetivo não era matar o Saulo. Não sei se de propósito, mas o celular aqui, irmãos, acabou de cair do tripé. Amém? Graças a Deus, estava com o cabo do microfone aqui e ficou aqui pendurado. Então, estou voltando ele novamente para o tripé para ele ficar no lugar dele. É como eu digo, dura coisa é recalcitar contra os arguilhões, né? Duras coisas é você não permanecer naquilo que você foi chamado para ser útil, né? E assim é esse celular gravando aqui a mensagem, né? E para ele ser útil, ele tem que ficar aí no tripé. O vento não pode tirar ele do tripé. Então, não lute contra Deus. Se submeta a Deus. Amém? Procure trabalhar suas emoções, procure trabalhar a sua vida, procure trabalhar os seus anseios, procure trabalhar as suas perdas, para que você seja submisso a Deus. Ele, atônito, trêmulo, disse: Senhor, o que queres que eu faça? E a melhor coisa que alguém pode dizer para Deus, e eu digo, é a oração mais perigosa que você pode fazer para Deus: Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Porque Deus quer que eu e você façamos alguma coisa. Irmãos, muitas vezes nós nos ocupamos com tantas coisas, mas não é aquilo que Deus quer que a gente faça.
não é aquilo que Deus tem para nós. Então é muito importante nós buscarmos ao Senhor para termos entendimento do que é ou o que é que o Senhor tem para nós fazermos. Existe um propósito, existe uma vocação e Saulo estava fora dela. Ele pensava que estava agradando a Deus, ele pensava que estava servindo a Deus, ele pensava que estava defendendo a religião de Deus, mas na verdade ele estava lutando contra Deus. Às vezes tem coisas que nós fazemos para Deus, mas não é a vontade de Deus para as nossas vidas. E nós precisamos buscar essa vontade de Deus para as nossas vidas, nós precisamos nos entregar a Deus, amém? E Deus tem os seus propósitos. Então Deus tem um discípulo chamado Ananias que morava em Damasco. E Deus vai mandar esse discípulo ir até Saulo e orar por ele. Veja bem, não era um pastor, não era um profeta, não era um ministro. Era um discípulo. Porque todo discípulo é ministro. Amém? Mas nem todo ministro é discípulo. Então é muito importante nós sabermos separar essas coisas. Às vezes as pessoas se minimizam porque não tem esse título de ministro. Mas se você é discípulo, você já está apto para ser usado por Deus. Lembra do eunuco, Eutíope, no capítulo passado? Que ele disse, o que é necessário para que eu seja batizado? Ele disse, nada. Só é necessário que você creia de todo o seu coração e assim você estará apto. O que é necessário para ser usado por Deus? Ser um discípulo, ter nascido de novo, buscar se encher do Espírito Santo e de sabedoria, para quando o Senhor lhe acessar, você está submisso à vontade de Deus. Ananias aqui vai dizer, olha, eu tenho ouvido desse, que ele tem aqui trazido cartas para nos prender, para nos maltratar. Mas Jesus diz assim, não, vá, porque ele é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios. E eu lhe mostrarei o quanto deve padecer pelo meu nome. Amém? Os versículos 15 e 16. Ananias foi, entrou, obedeceu, e o poder de Deus se manifestou. Saulo foi salvo, cheio do Espírito Santo. Amém? Os olhos dele foram restaurados, a vista dele foi restaurada e o seu nome foi mudado. Então o perseguidor vai se tornar alguém que será perseguido. Amém? Aquilo que nós plantamos, nós colhemos. Então o perseguidor vai se transformar em alguém que foi perseguido. E diz assim, versículo 19. E tendo comido, ficou confortado. E esteve Saulo alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco. E logo nas sinagogas pregava a Jesus que este era o Filho de Deus. A pregação de Atos é uma só, Jesus. Este é o Filho de Deus, este é o Messias, este é o ungido. Amém? Os judeus esperavam por eles. Os judeus ansiavam por ele. E é interessante isso aqui, né? Porque não se espera muito. Saulo, logo que tem o entendimento, que busca nas Escrituras, ele vai agora, ao invés de se contrapor a Jesus, ele agora vai ser um defensor de Jesus. Antes ele perseguia Jesus e os discípulos de Jesus, agora não. Agora ele vai ser um discípulo de Jesus, vai servir a Jesus e vai ajudar os discípulos de Jesus. Porém, os judeus não aceitaram aquilo facilmente. Passado muitos dias, os judeus tomaram conselho entre si para o matar. Veja bem, aquele que trabalhava por os judeus, agora o desejo era matá-lo. Versículo 23. Mas as suas ciladas vieram ao conhecimento de Saulo. E como eles guardavam as portas tanto de dia como de noite, para tirarem-lhe a vida, tomando de noite os discípulos desceram dentro de um cesto pelo muro. E quando Saulo chegou a Jerusalém, procurava juntar-se aos discípulos, mas todos os temiam, não crendo que fosse discípulo. Olha que coisa interessante. É interessante, né? Aqui, quando ele vai a Jerusalém e retorna, ele quer encontrar os discípulos, mas os discípulos não querem encontrar com ele. Eles temiam, né? Mesmo sabendo do poder de Deus, mesmo tendo visto muitos sinais e prodígios, eles tinham medo, porque eles não acreditavam na mudança daquele homem. Tem muita gente que não acredita na minha mudança, nem na tua mudança, mas eu e você não podemos deixar de acreditar nas nossas mudanças, amém? Paulo não deixou isso abalá-lo, mas diz a palavra de Deus no versículo 29, que ele falava ousadamente no nome de Jesus. Falava e disputava também contra os gregos, mas os gregos agora também procuravam matá-lo. Esse homem, aonde ia, alguém queria matá-lo. E esse alguém era o diabo, irmãos. E o diabo usa pessoas. Então, quando as pessoas estiverem procurando te fazer mal, te maltratar, falando mal de você, busque identificar de onde vem a fonte desses ataques.
A nossa luta não é contra a carne nem contra sangue, mas é contra principados, potestades, dominadores desse mundo tenebroso, nas hostes espirituais da maldade, e eu e você já somos mais que vencedores. E as características dos homens cheios do Espírito Santo vai continuar. Pedro vai continuar passando por toda parte, vai chegar a Lida, amém? Ali vai curar um homem que há 8 anos era paralítico, depois ele vai descer a Jope e vai curar também ou ressuscitar uma discípula, amém? Chamada Tabita. Ele vai ressuscitar, vai ficar ali alguns dias e o evangelho vai se espalhar, porque ele vai ficar hospedado na casa de um Simão curtidor. E agora Deus vai revolucionar, porque vai sair desse mundo judaico, amém? E vai entrar no mundo grego de forma extraordinária, visitando um homem que um outro semelhante a ele disse que não era digno de que Jesus entrasse na casa dele, o centurião romano. Lembra? Aquele que tinha uma fé que Jesus não viu nem em Jerusalém. Agora Deus vai enviar um anjo na casa de outro centurião, chamado Cornélio. E o evangelho vai ser pregado aos gentios, e os gentios também receberão a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Espero que você tenha gostado da exposição desse capítulo. É um capítulo realmente divisor de águas, tremendo, por isso que o vídeo foi um pouquinho mais extenso. Mas eu louvo a Deus pela tua vida, desejo que você esteja crescendo nessa jornada relógio de oração, no entendimento das Escrituras e também de como o cristão deve viver a sua vida. Amém? Boa reputação, cheio do Espírito Santo e cheio de sabedoria. Esta deve ser a nossa marca, esse deve ser o nosso legado. Que Deus te abençoe, hoje sexta-feira, que você possa ter um bom trabalho na presença do Senhor e aproveitar o final de semana que está começando aí, juntamente com a sua família. Grande abraço, até amanhã.